O que a guerra no Oriente Médio tem a ver com a sua prova de direito ambiental? Fala, minha família jurídica, Gabriel Amorim na área. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos conversar sobre concurso público, sobre direito. Vou dar algumas aulas aqui e se inscreve para a gente poder ampliar esse papo. A guerra no Oriente Médio tem nos preocupado, tem gerado vários problemas em relação ao preço dos combustíveis e isso acende um alerta em relação à questão climática. Direito climático está em voga hoje e tem caído muito nas provas de concurso público e tende a só cair cada vez mais. A gente tem documentos jurídicos importantes, tanto no plano internacional como no plano nacional. Cito aqui a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, a Lei da Política Nacional de Mudança do Clima. Muita coisa, inclusive mercado de carbono, muita coisa sobre essa questão climática. Hoje o meu trabalho, inclusive, envolve a questão climática. Vocês sabem que eu sou procurador da República, trabalho com o meio ambiente na Amazônia, e isso está direto no nosso gabinete. A gente se preocupa todos os dias com isso, e a guerra no Oriente Médio tem revelado a nossa dependência quase exclusiva dos combustíveis fósseis, o que é uma péssima notícia. Em 2026, depois daí de 11 anos do Acordo de Paris, em que a gente não conseguiu atingir a meta climática. O mundo está mais quente e o fechamento no Estreito de Hormuz, aumentando os preços dos combustíveis no mundo inteiro, demonstra essa nossa dependência dos combustíveis fósseis. A gente precisa saber correlacionar essa guerra, o fechamento do Estreito, a questão do petróleo, com as emissões de gases de efeito estufa, o aquecimento global, a crise climática e o que nós, enquanto poder público, enquanto sociedade, temos que fazer no Brasil. Primeiro, para reduzir as nossas emissões. Segundo, para adaptar o nosso povo, o nosso ambiente aos impactos climáticos. Vamos falar um pouco da Carta do Clima. A Carta do Clima da ONU, a semelhança do que acontece com a Carta de Direitos Humanos, ela reúne 3 documentos. A Convenção Quadro, que é a primeira convenção, é o tratado, e a partir da Convenção Quadro a gente tem as COPs, as conferências das partes que geram novos documentos, novos protocolos. A gente teve o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris como os 2 maiores acordos, protocolos depois da Convenção Quadro. Então, a Convenção Quadro é mais genérica, ela estabelece princípios, metas, ela é um grande acordão abstrato para que as pessoas façam apenas uma sinalização de que o mundo precisa mudar. E aí, com as COPs posteriores, os países tentaram estabelecer regras mais concretas. Aí a gente teve o Protocolo de Quioto, que não deu muito certo porque não envolveu todos os países. A gente teve depois o Acordo de Paris. Então, o Protocolo de Quioto estabelece uma meta de reduções, uma meta de redução das emissões em 5,2% para algumas nações, e aí isso não envolveu China, por exemplo, que é um grande emissor de gases de efeito estufa, e os Estados Unidos também não quis aderir. Aí a gente avança para o Acordo de Paris, né? Inclusive recomendo a leitura desses artigos aqui, que não impõe as reduções obrigatórias, mas estabelece uma nova sistemática para os países enfrentarem isso. O que diz o Acordo de Paris? País, você vai escolher qual vai ser a sua contribuição, o quanto de redução de gases de efeito estufa você vai reduzir em qual prazo. E aí nasce as contribuições nacionalmente determinadas. As NDCs, que o Brasil, inclusive, atualizou a sua NDC, está aqui. O Brasil prometeu reduzir entre 59% a 67% até 2035 as suas emissões de gases de efeito estufa, que estão ligadas muito ao desmatamento na Amazônia. E até 2030 o Brasil prometeu a neutralidade climática. O que é a neutralidade climática? Não quer dizer que ele não vai emitir, mas o que ele emitir ele vai sequestrar de carbono, de gases de efeito estufa, que um deles é o carbono. Então, assim, a gente tem esses documentos, a gente tem esses compromissos internacionais que acende a preocupação do mundo quanto à mudança climática, à crise climática, e em contrapartida, a gente tem agora mais uma guerra em que o petróleo, mais uma vez, é um dos eixos centrais dessa guerra.
O mundo já se convenceu da necessidade de abandonar os combustíveis fósseis, porque através da queima do petróleo, do diesel, da gasolina, nós emitimos muitos gases de efeito estufa e o principal deles é o carbono, o CO2. E esses gases de efeito estufa vão aumentando o efeito estufa, que é um efeito natural do planeta, mas ele vai tornando uma camada mais espessa na atmosfera, acentuando esse efeito estufa. É uma estufa mesmo que vai aquecendo o planeta. Porque quando o raio do Sol bate no planeta, ele volta e parte dele fica contido aqui, refletindo nessa estufa. Outra parte sai do planeta. Quanto maior espessa essa camada de gases, maior o efeito estufa, mais quente vai ficando o planeta. Quanto mais quente, maior o clima vai alterando. Derrete geleira, aumenta o nível dos oceanos, nós temos eventos climáticos extremos com maior frequência, pessoas morrem, pessoas perdem suas casas, e nós no Brasil já estamos sofrendo isso, nós no Brasil já estamos sofrendo os efeitos da mudança climática em eventos como no Rio Grande do Sul, a cheia lá no Rio Grande do Sul, as enchentes em Petrópolis, agora em Juiz de Fora, as cheias extraordinárias nos rios amazônicos, as secas extraordinárias dos rios amazônicos, todo o território nacional tem sofrido com os eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. Nós estamos numa crise climática. Não bastasse a crise climática, nós estamos numa crise energética, agora com o aumento do preço dos combustíveis, e numa crise humanitária no Oriente Médio e também em parte da África, em guerra civil. Tá difícil o mundo, né? E a gente precisa saber correlacionar essas coisas com a pauta climática que vai cair na sua prova. Então vem aqui comigo para você entender esse raciocínio que você vai colocar no papel também na sua prova. Fazer uma prova de concurso público também é estar antenado com o mundo e saber raciocinar e correlacionar as coisas que acontecem com as nossas normas jurídicas, nossas questões internas. O Acordo de Paris, então, avançando em relação ao Protocolo de Kyoto, ele estabelece que cada país vai estabelecer as suas contribuições nacionalmente determinadas. E a gente vai estabelecer um acordão aqui que a gente vai tentar conter a temperatura global em 1,5 até 2 graus Celsius, para que a gente não tenha um aquecimento muito grande. A gente não vai conseguir evitar o aquecimento, mas vamos tentar conter a temperatura. E aí eu tenho uma péssima notícia para vocês, porque 2024 foi o ano mais quente e nós ultrapassamos a temperatura da meta do Acordo de Paris. A gente passou de 1,5% aos níveis pré-industriais. A gente já fracassou numa meta. Agora a gente não tem mais que tentar evitar o aquecimento global. A gente tem que esfriar o planeta. E para esfriar o planeta, o Brasil tem uma grande oportunidade, que é o reflorestamento. A árvore, quando ela cresce, ela vai sequestrando o carbono da atmosfera para colocar no solo, para colocar nas suas estruturas, no seu tronco, nos seus galhos. Então as árvores sequestram carbono quando estão crescendo. Quando a floresta atinge o seu ápice, ela não sequestra carbono, mas ela estoca. E a queimada, que é muito feita na Amazônia para converter floresta em pasto, a queimada expele todo esse carbono de volta para a atmosfera. A gente precisa zerar o desmatamento, principalmente desmatamento com as queimadas. A gente tem que reflorestar a Amazônia, que já foi muito degradada, e aí a gente pode contribuir muito para o mundo, reduzindo as nossas emissões e sequestrando carbono. Mas eu quero dizer para vocês um segredo, que não é tão segredo assim. O Brasil contribui com menos de 4% das emissões globais. Nós não somos os maiores responsáveis pela crise climática. E o maior responsável pela crise climática está lá, fazendo uma guerra desnecessária. Estados Unidos, não só ele, mas a Europa e a China, Índia, que historicamente... A China quem emite mais atualmente, mas historicamente quem emitiu mais foi Estados Unidos e União Europeia. Eles colocaram o Brasil, o resto do mundo, em uma crise climática. O Brasil contribui com menos de 4% e grande parte disso é queimada na Amazônia. Resolver o nosso problema de desmatamento ajuda a preservar o nosso microclima, os nossos recursos e também ajuda o mundo em emitir menos gases. Mas nós temos que cobrar desses países que
estabeleçam as suas NDCs e cumpram as suas NDCs. E novidade, os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris. Os Estados Unidos, um dos maiores poluidores, maiores emissores de gases de efeito de estufa, denunciaram o Acordo de Paris, saíram do Acordo de Paris e não vão cumprir nenhuma NDC. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos alegou que vai perfurar mais poços de petróleo, aumentando a dependência desse combustível fóssil. O fechamento, de novo, do Estreito de Hormuz escancara uma realidade em que muitos países dependem de termoelétricas. Muitos países dependem de queima de combustíveis fósseis, até mesmo de carvão, para gerar eletricidade para a geladeira, para o ar-condicionado, coisa básica, em que o Brasil já avançou em energias fontes renováveis. O Brasil é um dos maiores em termos de fontes matriz energética limpa. Mas tem muitos países que dependem para atividades cotidianas da queima de combustíveis fósseis, não apenas para o automóvel. Nós, brasileiros, a nossa frota de veículos depende mais de gasolina, de automóvel, de diesel. Mas o carro elétrico tem vindo como uma solução parcial. Digo parcial por quê? Porque o carro elétrico precisa de baterias. E os minerais da bateria dependem de mineração. A mineração é altamente degradadora do meio ambiente. Mas tudo bem, a gente sai de um problema que gera crise climática e outro problema. A gente tem que ir solucionando os problemas. Mas certamente combustível fóssil não é bom. A gente tem que abdicar disso. Vai vir outra discussão da mineração para as baterias, mas é outra discussão. Um problema é resolvido, a gente tem outro. E a hidrelétrica também não resolve. Por que a hidrelétrica não resolve? Porque a hidrelétrica causa uma tragédia ambiental local. A Amazônia, que está cheia de hidrelétrica, está cheia de catástrofe. As hidrelétricas causam catástrofes ambientais nos ecossistemas do rio e no entorno, afetando não só a fauna e a flora, mas populações humanas locais. Então, a hidrelétrica também não pode ser uma solução definitiva. O debate da transição energética é muito complexo. É muito complexo. Vamos lá. Dependência do petróleo. Estados Unidos sai do Acordo de Paris, decide perfurar mais poços de petróleo, está causando guerras no mundo. E a ONU? A ONU é problema do teu professor de Direito Internacional e não é comigo. Mas a gente pode falar um pouquinho. Está havendo uma corrosão da ordem jurídica internacional. Uma corrosão que vem já há um tempo e o principal ator que está capitaneando essa corrosão é os Estados Unidos da América, que tem enfraquecendo a ONU. Enquanto nós não tivermos uma organização das Nações Unidas capaz de enfrentar países poderosos como Estados Unidos e Rússia, por exemplo, e colocar um fim a essas guerras, nós teremos uma ONU ineficiente, fraca, frágil. Nós precisamos construir e fortalecer uma ordem jurídica internacional capaz de enfrentar grandes impérios. E hoje isso não está acontecendo. A ONU precisa ter capacidade operacional para frear as grandes guerras no mundo. E o Conselho de Segurança é um órgão que é incapaz. Primeiro porque tem 5 membros permanentes que são os grandes causadores dos problemas mundiais. Não deveria ter 5 membros permanentes. Isso é uma hierarquia que viola a igualdade soberana dos Estados e a gente admite isso. Segundo, a gente precisa construir relações que respeitem o multilateralismo. E agora os Estados Unidos querem substituir a ONU, criando aí instâncias, né? O Escudo das Américas, um outro grupo para a questão da Palestina. Nós não podemos substituir a ONU por um país imperialista. A ONU é a saída, a ONU é uma construção coletiva após a Segunda Guerra Mundial e nós precisamos fortalecer os mecanismos de solução pacífica de conflitos e mecanismos multilaterais. Transição energética, falei que as hidrelétricas da Amazônia não são a solução definitiva, causam muitos problemas. E a gente aí está nessa crise climática, agora uma crise energética, uma crise humanitária. Dentro da crise climática, eu falei que o Brasil não é o principal causador dela, mas nós e o sul global vamos ser os principais a sofrer os seus efeitos, já estamos sofrendo. Eu acho que o Brasil deve sim estabelecer a sua NDC, a sua contribuição nacionalmente determinada,
buscar reduzir as suas emissões, cobrar que o resto do mundo faça. Mas a verdade é que sozinho o Brasil não vai conter a crise climática. Sozinho o sul global não vai conter a crise climática. Nós precisamos convencer Estados Unidos e Europa a abandonar combustíveis fósseis. A Alemanha estava queimando carvão. A dependência do gás russo, né, que a Europa estava nessa crise, escancara mais uma vez a dependência de combustíveis fósseis para atividades cotidianas. Agora já se fala em hidrogênio verde. O Brasil pode ser um exportador de hidrogênio verde. A gente precisa desenvolver novas tecnologias. Tem a fusão nuclear, né, sendo desenvolvida. Temos que desenvolver novas tecnologias para que não dependamos mais de combustíveis fósseis, para não agudizar mais essa crise climática. Na minha opinião, o Brasil tem que investir mais energia e recursos em adaptação climática para que o nosso povo possa sobreviver à crise climática. E a adaptação climática é um sistema de alerta nas favelas cariocas para não haver deslizamento de terra em Petrópolis. É uma resposta rápida do poder público em abrigos quando a pessoa sai de casa. É tornar as cidades mais resilientes, cidades verdes, cidades esponja, que absorvem a água e não geram enchentes. É cuidar dos povos ribeirinhos da Amazônia, para que não sofram com seca do rio, com a cheia do rio. É permitir que o nosso povo tenha mecanismos de responder a eventos climáticos extremos, protegendo o seu patrimônio e a sua vida. E hoje nós ainda estamos falhando nisso. Precisamos melhorar a nossa adaptação climática. Precisamos dos planos de adaptação climática que está na lei. A lei prevê. Os municípios precisam de planos locais de adaptação climática. Os municípios não estão fazendo. Então, enquanto o Oriente está em guerra, enquanto o Estreito de Hormuz está fechado, o preço do petróleo aumenta, nós precisamos fazer a nossa parte. Primeiro, para nos tornarmos cada vez menos dependentes de combustíveis fósseis, mais frota de carro elétrico, mais fontes alternativas de energia, e precisamos de medidas de adaptação climática para que o nosso povo sobreviva. Lembrando que hidrelétrica não pode ser solução definitiva pelos graves problemas ambientais e sociais locais que são causados. E aí nós estamos substituindo causar um problema global porque nós não estamos emitindo, nós não estamos com muitas termoelétricas queimando combustível, mas estamos alagando áreas enormes, afetando a fauna, a flora, o equilíbrio de ecossistemas e afetando a segurança alimentar de populações ribeirinhas da Amazônia. Grandes dilemas, grandes problemas. E essa guerra no Oriente Médio só tem revelado o quanto nós temos de trabalho a fazer para que nós possamos vencer, superar essa crise climática e resfriar o planeta. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Curta, comente aqui o que você achou e boa sorte na sua prova. Estude direito climático, entenda a questão climática global, porque ela vai cair cada vez mais nas suas provas de concurso público e você certamente vai acabar trabalhando com essa matéria quando você passar e for aprovado, tomar posse no Ministério Público, na Defensoria Pública e no Poder Judiciário. Precisamos formar mais profissionais do direito capacitados nessa temática para que o Brasil possa fazer a sua parte para fora, mas, sobretudo, para que o seu povo sobreviva. Até o próximo vídeo e um abraço.